Fala pessoal, beleza? Eu trago aqui o 13º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. E desta vez temos uma situação muito particular que trata da necessidade de atualizarmos dia a dia um certo saldo devedor. O cenário aqui montado, ele ilustra uma situação em que um certo veículo é locado, ok? E por certas datas, vários dias aí de um certo mês. A gente tem aqui para cada data, né, de locação, o seu dia da semana discriminado, ok? O valor da diária, que sempre é cobrada, à exceção dos domingos, e eventuais pagamentos que podem acontecer em quaisquer valores. E a gente tem aqui sempre um saldo devedor atualizado, ok? A gente precisa prever que domingos não são cobrados e a gente precisa também abater de cada diária o seu pagamento, assim como também de forma global qual seria o saldo devedor devidamente calculado. Perceba que em qualquer dia eu posso ter uma certa cobrança de diária, como aqui no sábado, e eu não tenho pagamento. E eu posso também, em algum dia, fazer aqui um pagamento maior, né, do que o valor padrão de uma única diária, certo? Eu posso, por exemplo, também, em algum domingo, onde eu não tenho diária sendo cobrada, mas faço uso do veículo, posso de repente aí fazer um pagamento para poder aí, né, atenuar aquele meu débito, ok? O desafio maior aqui de fato vai ser a gente ter dia a dia o meu saldo devedor atualizado. Perceba que se eu venho analisar do dia 1º de dezembro até o dia 6, ok? Que é aqui este intervalo, eu tenho ali 5 cobranças de R$ 65. Percebam aqui na barra de status que isso equivale a uma dívida total de 325. Meu pagamento acumulado também foi aqui de 240. Essa diferença aqui me dá justamente o saldo devedor, que é R$ 85, ok? Então, como que a gente pode trazer estas soluções baseadas em fórmulas, beleza? A gente precisa aqui fazer algumas coisas acessórias. Primeira, preencher aqui o valor da diária a ser cobrado, que sempre será aquele que estiver estabelecido aqui em I4. A gente precisa prever que domingos são dias em que não incidirá a cobrança da diária específica, certo? E a gente precisa também relacionar aqui qual que foi o saldo final, ou seja, o acumulado final de todo o período aqui relacionado, beleza? São soluções 100% baseadas em fórmulas, certo? Eu criei aqui um primeiro grupo de soluções e na segunda planilha um segundo grupo, certo? E são muitas possibilidades que a gente pode ter para resolver este problema. Eu agradeço aí ao meu amigo Jaime, grande professor também, que me colocou essa situação para que a gente conseguisse expor em forma de vídeo, beleza? Vamos às soluções. Eu fecho aqui este meu arquivo resolvido e eu tenho aqui o arquivo em branco, beleza? Vamos lá, né? A princípio, eu preciso me preocupar com a definição das diárias, tendo em vista que domingos não terão diárias cobradas, eu preciso preencher aqui este campo com o valor da diária, que será 65, ou 0, caso seja um domingo. E como que eu posso verificar se uma certa data trata-se de um domingo? Eu relacionei aqui duas possibilidades. Uma será resolvida, né? Será exposta nesta planilha, solução 01, e a segunda aqui na planilha, solução 02, beleza? A primeira aqui será simplesmente através de formatação personalizada. Eu vou aqui clonar este campo, ok? E agora eu utilizo do recurso de formatação personalizada para exibir aqui o dia abreviado, ok? Eu tenho já aqui, né, as definições das datas, se tratam-se ou não de um domingo. E aí, como que será a cobrança da diária? Bem, eu preciso usar aqui algum condicional para prever, né, se de fato eu tenho um domingo. Como eu tenho aqui não um texto, que será colocado aqui na segunda solução, certo? Com a função texto. Mas eu tenho aqui, de fato, uma data completa,
apenas formatada, de forma personalizada, eu posso utilizar a função dia da semana para verificar. Perceba que se eu construo aqui um intervalo com uma semana, certo? Vou até replicar aqui mais na frente. Eu posso utilizar a função dia da semana para prever qual que é, né, o número inteiro que vai representar cada dia da semana. Perceba que eu tenho valores que podem ir de 1 até 7 e ao formatar aqui, eu percebo que o meu domingo ele é formatado, melhor dizendo, ele é tido como o primeiro dia da semana, tendo em vista o retorno da função dia da semana, ok? O sábado seria o último dia da semana, seria o dia 7, tomando como base aqui esta série, que é retornada pela função dia da semana. Então, eu posso fazer o seguinte, se o dia da semana de minha data aqui, certo? For 1, eu vou então definir que a cobrança será 0. Caso contrário, vai incidir aqui o valor da minha diária, referência absoluta nela, e aí eu posso encerrar aqui. Perceba que este campo com o dia da semana foi criado apenas de forma auxiliar. Como ele é um clone deste primeiro campo, que é a data do depósito, eu poderia simplesmente não apontar para dia formatação, ok? Eu poderia já ir direto aqui na data do depósito. Esse campo foi criado com o objetivo, de fato, aí didático, certo? Vamos lá, né? Solução aí. Como que eu posso ter o meu saldo devedor atualizado? Bem, a solução mais rápida para isso e mais simples, aquela que de fato eu recomendo e que eu faço, será basicamente uma diferença de somas acumuladas. Como assim? Eu vou ter aqui a minha soma acumulada das diárias a serem pagas e vou subtrair disto aí o somatório dos pagamentos realizados. Por exemplo, se eu selecionar aqui estes 3 registros, certo? Eu tenho aqui de forma acumulativa 130 sendo cobrado, 60 sendo pago. Então, nesta linha aqui, a diferença vai dar 70, ok? Este aqui é o segundo vídeo da minha série sobre somas, que trata sobre soma acumulada, beleza? Então, o raciocínio é muito parecido. Eu vou ter uma soma que vai pegar desta célula aqui, ok? E vai sempre incrementando aqui o meu intervalo para ir aumentando, beleza? Eu vou utilizar a referência comum do Excel para facilitar aqui o nosso entendimento, ok? Então, eu vou utilizar aqui, né, a célula D5 e a minha soma vai de D5 até D5. A diferença é que a primeira referência será absoluta para que o meu intervalo sempre cresça. Se por acaso eu encerrasse a minha fórmula como está aqui agora, eu vou tendo sempre o resultado acumulado das diárias cobradas, ok? Perceba que nesta linha aqui, na terça-feira, dia 17, eu já tive um total de R$ 910 sendo cobrados, ok? Se eu, de fato, proceder com a soma aqui, perceba, 910, ok? De maneira similar, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou então abater a soma dos pagamentos e com isso eu consigo encerrar aqui a minha solução. Eu vou copiar aqui esse intervalo e vou trocar a referência da coluna D pela coluna E, ok? Teclei Enter e eu tenho já os meus resultados. Vamos conferir aqui. Nesta linha, o resultado aí, o saldo devedor de momento, foi apontado como sendo 105. Beleza? Vamos conferir, né? A minha soma das diárias cobradas até aqui, 585, ok? Então, para que eu tenha 105, os meus pagamentos devem totalizar aí exatamente 480. Vamos conferir? Se eu faço aqui a soma dos pagamentos, exatamente 480. E desta forma, já consegui aqui minha solução. Um cálculo total aqui, né? Minhas diárias totais cobradas totalizam aqui 1.560. Vou até reservar aqui este valor, certo? Meus pagamentos, 1.260. Beleza? Logo, esta diferença, nem precisa pensar muito, né? Vai dar R$300, que é o meu saldo devedor final. E para calcular o saldo devedor final, como que a gente pode proceder? Eu tenho aqui 5
soluções com fórmulas neste grupo, mais 2 aqui, ok? Eu separei em 2 grupos porque este grupo aqui a gente vai abordar com funções de pesquisa e referência. E o segundo com funções de soma, ok? Até para a gente fazer um contraponto em relação a estas soluções. No primeiro grupo, a primeira solução pode simplesmente ser baseada na função índice, ok? A matriz deve conter aqui o resultado esperado em meio a outros valores, então será este campo. E aí, qual que é o número da linha? Eu vou querer a última linha que está aqui nesta base. E como que eu posso obter essa última linha? De várias maneiras. Eu posso contar números aqui, contar valores, contar diferentes de vazios, né? Eu vou dessa vez aqui utilizar a função linhas. Quantas linhas existem aqui neste campo? De fato, poderia ser também em qualquer campo desta tabela, beleza? Já tive ali meu resultado, R$300, o último saldo devedor, ou pelo menos aí, né, o saldo devedor final de dezembro, que já poderia ser utilizado como input para a gente atualizar isso aqui e começar a contar as dívidas eventuais de janeiro e por aí vai, ok? De acordo com o tempo. Coloquei aqui do lado a função fórmula texto para a gente exibir as fórmulas empregadas. Segunda possibilidade de a gente ter aqui o nosso saldo devedor final será a função procv. Quem disse, né, que eu não uso procv aqui nas soluções, de fato eu vou expor como que a gente poderia ter uma solução baseada em procv. Procv é uma função que existe aí no Excel há algum tempo, ela tem muitas limitações, não é tão utilizada assim pela minha pessoa, e eu vou expor aqui mais para atender aquelas pessoas que são fãs aí da função e que dominam, que curtem muito e que fazem uso aí bem frequente, ok? Vamos lá, né? procv. O que é que eu vou buscar aqui? Bem, a princípio, você pode ficar confuso em pensar o seguinte: nossa, eu vou procurar o que aqui para trazer o que de fato? Bem, aqui eu vou me aproveitar do seguinte fato, de as datas, né, estarem aqui ordenadas, da menor para a maior, e do entendimento de que o meu saldo devedor final será aquele vinculado à maior data. Então, eu vou procurar o máximo valor que está aqui, e isso no momento vai trazer para mim a maior data, e eu quero fazer o seguinte: com base nesta maior data, traga aqui a quinta coluna, ou o quinto campo associado a esta data, ok? Trouxe lá, então, R$300. Outra possibilidade que a gente pensa logo de imediato, quando se fala em último valor, última correspondência, último lançamento, seria usar a função proc, ok? Em alguns vídeos eu expliquei com mais detalhes como que essa função ela funciona e por que a gente coloca aqui o número 2 para ser procurado e por aí vai, ok? Porque a gente coloca, de repente, 1 dividido por algum valor. Então, basta procurar em alguns vídeos que a gente entende melhor o funcionamento desta função, né? Eu estou aqui no argumento que trata-se do vetor procurado. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu quero dividir o 1 pela constatação, né, em relação aqui ao campo do meu saldo devedor, de que isso, de fato, é número ou não, né? Eu vou ter aí um campo com todos os espaços preenchidos e são sempre números. Então, aqui eu faço simplesmente esta constatação para que eu consiga ter aí, né, um vetor procurado e, com base nisso, passar para a função um vetor resultante, ok? Meu vetor resultante vai ser também o campo do saldo devedor. Perceba que, como eu tenho sempre números aqui no campo do saldo devedor, a minha divisão aqui, ela vai sempre retornar valores que não são erros. E é uma característica da função proc, numa situação dessas, retornar para a gente dentro daquele vetor resultante, vale a pena lembrar, ok? O último valor válido, certo? Então, acaba que, por consequência, eu vou ter aí os próprios R$300. Uma quarta possibilidade de a gente trazer o saldo final será usar a função de sloc, ok? Tendo em vista que aqui a abordagem é com funções de pesquisa e referência, né, ou busca e referência, como queira, a gente não pode esquecer da função de sloc, que vai se basear aqui na célula F4, ok? E a gente quer deslocar quantas linhas para baixo? A gente pode fazer uma série de contagens aqui, né? Contar números, contar valores diferentes de vazios, né? Enfim, contar linhas, como eu fiz aqui na primeira solução com a função índice. Nesta ocasião aqui, a gente vai, então,
fazer uma contagem de números. Quantos números eu tenho aqui no campo de saldo? Então, esse aqui será o deslocamento da função desloque, ok? Quantas colunas eu quero deslocar? Nenhuma. E desta forma, a gente consegue também a solução. Se eu tiver em dúvida, de fato, aí, né, em relação à eficácia da minha fórmula, eu posso modificar aqui a diária. Se eu colocar aqui R$100, eu vejo lá qual foi o último valor, né, o último saldo, 1.140, e bate corretamente aqui. Beleza? Última solução deste grupo será baseada na função proc-h, a função que muito raramente eu utilizei e que eu não vejo muita vantagem no uso, né? Basicamente é um proc-v transposto aqui. Eu vou então procurar o termo saldo devedor, certo? Em toda a minha base aqui, beleza? Eu vou querer agora relacionar qual que é o índice, né, de linha que será retornado. Eu posso aqui fazer várias construções aqui, mas eu vou simplificar apenas mandando contar valores para a gente diversificar em relação aqui às soluções, né? Agregar aqui um pouco mais com esta função que até então não foi citada, ok? Quero então contar valores neste campo aqui, certo? E eu quero correspondência exata. Perceba que ao teclarmos Enter, eu tenho aqui 1.100, que de fato foi o valor anterior. Isso porque eu estou desconsiderando aqui uma linha a mais, visto que eu não fiz a tratativa durante a minha construção. Aqui agora eu posso simplesmente somar 1, para a gente ter o nosso resultado. Beleza? Então, esta aqui foi a primeira solução. Qual seria uma segunda possibilidade de solução? Bem, para começar aqui, eu posso utilizar a função texto para gerar resultados em formato de texto que abreviem cada dia da semana. Se aqui eu já tenho diretamente o texto, que é o domingo abreviado, eu vou então ter 0 sendo cobrado, né? Diária 0. Caso contrário, eu vou ter lá o valor já setado aqui em I4. Ok? Consegui preencher aqui as diárias. E o cálculo do saldo devedor, nesta segunda ocasião, será simplesmente baseado no saldo devedor do dia anterior. E também considerando aí a nova diária cobrada e o pagamento também do dia posterior. Então, a gente vai sempre depender do saldo devedor do dia anterior, previamente calculado, para conseguir obter aqui o saldo devedor atualizado. Beleza? Aqui eu preciso perceber que no primeiro registro, o meu saldo devedor a ser considerado, o acumulado, é 0, né? Até porque eu não tenho aqui uma consideração de uma data anterior. E se eu quiser construir aqui uma fórmula única para isso, eu posso simplesmente verificar com a função se de fato a minha célula do saldo devedor anterior é um texto, que eu saberei que eu estou de fato no primeiro registro e que o texto trata-se do nome do campo, ok? Então, quando isso acontecer, o meu saldo devedor acumulado vai ser de fato a minha diária cobrada menos o pagamento realizado, ok? Caso contrário, eu vou então recorrer ao saldo devedor anterior, certo? Mais a diária cobrada menos o pagamento realizado, beleza? Então ficaria assim: se o meu saldo devedor anterior, ou pelo menos aqui minha célula, de fato, for um texto, implica dizer que o meu saldo devedor acumulado será a minha diária menos o pagamento efetuado. Caso contrário, ou seja, se não for texto, eu já tenho certeza que eu tenho lá um saldo devedor já calculado, um saldo devedor previsto e já vigente, ok? Então, quando isso acontecer, eu vou então ter o meu saldo devedor acumulado até então, mais a nova diária cobrada, menos o eventual pagamento realizado. Simplesmente isso, ok? Vamos aqui voltar à diária de 65, beleza? Eu tenho aqui, né, os pagamentos, as diárias e o saldo devedor. O último saldo aqui foi 300, ok? Na solução 2 também. Então, são soluções que implicaram aqui no mesmo resultado. Agora, como calcularmos o saldo final? Bem, aqui a gente vai tratar duas soluções com funções de soma, ok? A primeira delas será o seguinte: simplesmente uma analogia daquilo que foi feito
nesta solução aqui, né? Eu vou tratar aqui de forma global, vou trazer todo o campo e não somente registro a registro. Eu vou ter uma diferença de somatórios, ok? Eu vou então ter aqui, ó, a soma das diárias menos a soma dos pagamentos. Tenho lá R$300, ok? E para finalizar, eu vou utilizar a função somar produto. E aqui é bem interessante porque eu vou utilizar a abordagem matricial dizendo o seguinte, que eu vou querer o campo das diárias, perceba, eu tenho aqui todo o campo. Se eu tivesse um arroba, eu faria referência a apenas um registro, ok? Então, eu vou querer isso aqui, menos o campo dos pagamentos. Perceba que, ao avaliarmos com F9 aqui este trecho, eu vou ter justamente a diferença dia a dia. Se eu teclo F9, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 0, que foi aqui a diferença do primeiro dia. De fato, eu não tive diário nem pagamento. Eu tenho aqui 65, que foi a diferença, o quanto eu fiquei devendo neste dia, visto que eu tive uma cobrança de 65 e não paguei, ok? E eu tenho aqui, em algumas ocasiões, números negativos, né? Eu tenho aqui 55 negativo 3 vezes. Isso aqui vem deste intervalo aqui, ó, onde eu passo agora o cursor. Eu tinha uma dívida de 65 e acabei acelerando o pagamento aí, né, para poder agilizar a minha quitação, e eu paguei 120, então eu fiquei devendo menos 55, o que implica dizer que eu tive um saldo positivo aí de R$55 nestes 3 registros do dia 10 ao dia 12. Então a função somar produto, como a gente bem conhece e vê aqui em vários vídeos neste canal, ela vai somar este conjunto de valores, este vetor aqui, e trazer ao final o resultado que é 300, ok? Então, desta forma, a gente percebe múltiplas possibilidades de trabalhar com fórmulas para soluções deste tipo aqui. De fato, a gente tem soluções mais simples e um pouco mais complexas, e de fato eu tenho as minhas preferências, mas procuro sempre expor aqui algumas abordagens para que a gente consiga também treinar a lógica, treinar o entendimento e acabar escolhendo aqui aquela mais conveniente, aquela mais coerente para o atendimento das necessidades, ok? Então, este aqui foi o 13º vídeo, espero que tenham gostado. Sugiro também que comentem e coloquem aí nos comentários as soluções eventuais que vocês possuem. Lembrando que um facilitador aqui poderia ser, né, a colocação de totalizadores, para que a gente tivesse um cálculo baseado neste intervalo com totalizadores sem considerar os campos. Porém, a minha solução aqui, ela sempre prevê que a gente não tem lá muita possibilidade de manipular, que a gente quer economizar células, né, linhas e colunas, para ter uma coisa um pouco mais clean, ok? Obrigado pelo prestígio, um forte abraço e até mais.